Gravar. Foi. Oi. Estamos escutando bem, pessoal? Esperando a galera entrar. Flávia, Camila, Érica. Bem-vindos, pessoal, a mais um Medita Junto. Que legal. Então é isso, né? Sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Muitos de nós aí nesse processo de quarentena, de estar fazendo trabalho remoto e também repensando várias formas, né, de estar presente. Então, a gente está junto aqui hoje, dentro desse evento lindo do CPM, né, um mês inteiro de atividades. Alguns de vocês talvez já estejam participando dessas outras atividades que todo o dinheiro arrecadado, né, vai ser doado para instituições que trabalham com populações vulneráveis e que a gente pode estar junto praticando e contribuindo também de alguma forma com essas populações que talvez não estejam aqui com a gente fazendo essas práticas, mas o nosso autocuidado nesse processo pode ajudar muito essas pessoas também. Então, aproveitando esse inicinho de prática, para quem não sabe, então o Centro de Promoção de Mindfulness está oferecendo esse evento que é o CPM para Todos, e que a cada semana a gente tem novas atividades, cursos, entrevistas sobre mindfulness, sobre saúde, atitudes que nos levam ao nosso autocuidado, né, para a vida e nesse momento principalmente que a gente está vivendo. Tá bem? Então, agora sábado a gente começa a segunda semana de evento. Então, a cada semana o convite é que as pessoas façam inscrições e podem participar de todas as atividades que acontecerem na semana. Tá bem? Eu sou Angélica Damoli, para quem não me conhece, sou instrutora de Mindfulness, professora do Centro de Promoção de Mindfulness, e é isso aí, prazer estar aqui com vocês. Então, vou convidar para a gente começar com uma pequena prática de aterrissagem e ir se acomodando, se cuidando para a gente praticar juntos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu convido que a gente possa encontrar essa postura que seja ao mesmo tempo atenta, confortável, seja sentado, sentada numa cadeira ou numa almofada. E aos poucos, a cada respiração, vá percebendo as sensações do seu corpo, a sua presença através delas. E pode perceber o que você percebe na sua experiência agora. Como está a mente? Se existe alguma emoção presente? E aos poucos vá levando o foco para as sensações do seu corpo. Pés no chão, bumbum na cadeira. Inspirando, exalando o ar e percebendo a tua postura. Percebendo a cada respiração os movimentos do teu corpo que acontecem cada vez que tu inspira e solta o ar. Percebendo o alinhamento da coluna, o ajuste do teu corpo.
observando talvez tensões ou relaxamento que possa estar presente em alguma parte do corpo. O que te chama a atenção? E aos poucos vá levando a sua atenção de forma mais atenta e curiosa, simplesmente a cada inspiração e expiração. Sem querer mudar nada, simplesmente observando aonde a sua respiração está mais presente, onde você a percebe mais. Talvez na região das narinas, na temperatura do ar que entra e sai, talvez na região do peito, que se expande e relaxa cada vez que você inspira e solta o ar. Ou no seu abdômen, que infla e relaxa. De formas diferentes a cada parte do ciclo da respiração. Com curiosidade, eu te convido a simplesmente repousar a sua atenção aí, na experiência que vivencia a cada momento de inspiração, talvez até percebendo uma breve pausa, expiração, e como o corpo sinaliza e através da sua própria necessidade vai fazendo esse fluxo da melhor maneira. E eu convido que simplesmente a gente repouse a nossa atenção nessa experiência de sentir a nossa respiração. E aos poucos, você pode espalhar essa atenção por todo o corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Um corpo inteiro respirando. E com curiosidade e gentileza, você pode perceber várias sensações presentes. Através da respiração, ou sensações de toque, ar na pele, pressão, relaxamento, coceira. Sensações agradáveis ou desagradáveis.
e ampliando essa observação, pode perceber as suas emoções. Se alguma emoção traduz a sua experiência agora. Não há certo ou errado. Se nenhum nome para essa emoção surgir, tudo bem. Simplesmente esteja presente com o que estiver. Observando também o fluxo da mente, com frases, memórias, pensamentos diversos ou até a ausência de pensamentos. E inspirando e exalando o ar, repousando nessa observação e presença, você simplesmente sente, sem nenhuma tarefa, objetivo, simplesmente acolhendo, conscientes do que acontece na sua experiência agora. E com uma ou duas respirações mais profundas, ao seu tempo eu lhe convido a ir finalizando essa prática. Movendo os dedos das mãos, dos pés, abrindo os olhos devagar. E talvez até continuar percebendo o que está presente agora. E se precisar de algum movimento ao corpo, mexer um pouquinho, espreguiçar, fica à vontade. E eu quero convidar vocês para nessa pequena aterrissagem aqui que a gente circulou por muitos fenômenos aí que nos ajudam a perceber a nossa presença a cada momento. Eu gostaria de saber de vocês o que perceberam no corpo, sensações, pensamentos, emoções. O que perceberam nessa experiência? O que chamou a atenção? Para a gente começar a nossa conversa e continuar em seguida com outra prática. A primeira âncora que a gente tem nas práticas de mindfulness, elas estão no corpo. Né? No primeiro protocolo já, Kabat-Zinn sempre dizia que mindfulness começa no corpo. Ou seja, a própria percepção das sensações do pé no chão, das tensões, relaxamentos, que a gente sente em diferentes partes no corpo, nos ajudam a desenvolver essa habilidade e resgatar essa presença. E ela não é algo que seja estranha para nós. Ela é uma habilidade que é presente na humanidade, é presente em cada um de nós. Só que em função dessa correria, em função de estarmos demasiadamente no piloto automático, em alguns momentos onde a presença seria tão importante, nos ajudaria a regular as emoções, a poder curtir mais momentos prazerosos, a perceber as nossas necessidades, muitas vezes a gente não entra em contato mais com isso, né? Então, a prática de mindfulness é um tipo de meditação
que nos convida e nos ajuda a poder desenvolver essa habilidade. Isso acontece de forma mais progressiva a partir dos grupos, né? Os grupos de 8 semanas trabalham muito com isso. Muitos de vocês aqui talvez tenham a primeira vez essa experiência ou têm vivenciado aqui até nesse programa, nesses eventos do CPM ou nas lives. E em uma pequena prática já podem perceber essas sensações do corpo, emoções, pensamentos que estão presentes com a gente o tempo inteiro, né? Mas que muitas vezes a gente não para sentir. A gente geralmente pensa muito sobre eles, né? Nossa mente julgadora, que avalia, que fantasia, tantos rótulos, tantas coisas a gente pode colocar aí nesses pensamentos. Elas acabam muitas vezes nos atrapalhando da experiência direta, né? A gente chama assim no mindfulness, ou seja, o que acontece nesse momento, no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções. Então aqui a Rafa compartilhou, né, muitos pensamentos circulando a mente, né? Obrigado, Rafa. E eles estão sempre aí, né? Esse fluxo. Muitas vezes as pessoas trazem, que é, a gente fala até dos mitos, né, da prática de mindfulness ou até outras experiências, outras práticas meditativas, talvez de um desejo de esvaziar a mente, de parar os pensamentos, de relaxar, né? Então é uma oportunidade também para a gente poder trazer esse mito de que a gente não tem esse controle de parar os nossos pensamentos. A prática de mindfulness, ela não tem o objetivo em si do relaxamento, ele pode acontecer ou não. Talvez muitos de vocês aqui estejam experienciando esse relaxamento a partir dessa pausa, dessa observação do corpo, da mente, das emoções. Mas muitas vezes a gente encontra agitação, emoções como ansiedade, medo, tristeza, e essas emoções, elas se manifestam no nosso corpo. O Anderson trouxe aqui que é uma experiência que ele vivencia. Estamos juntos, Anderson, né? Nós e todos. Porque como humanos que somos, todos sentimos no nosso corpo as emoções, só que é muito bonito de ver, assim, se eu lembro dos primeiros grupos que eu fiz no hospital, assim, com pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade nem dessa pausa de observar o seu corpo e a própria respiração. E como que pode ser uma experiência tão incrível simplesmente perceber o ar que entra e sai do corpo. E poder perguntar, e aí, o que que tu percebeu na tua experiência? A pessoa te responder com um olhar e uma presença de, como que eu vou dizer, de surpresa, de simplesmente observar que o abdômen ou que o peito se movimenta ao inspirar e soltar o ar, né? O Léo aqui, a Léo, é a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Notei como é difícil só sentir. Veio a tentativa de tentar identificar a emoção, frustração, por não ter identificado rápido. Obrigada, Vanessa. Oi, Charlize. Isso que a Vanessa trouxe nos ajuda muito a pensar na prática, né? Pensar assim, poder perceber o nosso processo da mente, que é o de todos nós, que é querer traduzir a experiência, né? Querer e traduzir não numa descrição crua, como eu estava falando no início, descrição crua de sentir tensão, sentir relaxamento, perceber calor, frio, dor no corpo, desconforto, ou simplesmente observar, olha, um pensamento de crítica, né? Geralmente a gente apresenta um fluxo de pensamentos que vai aumentando a questão de avaliação e julgamento sobre a própria experiência. E isso não tem nada de errado, não tem certo ou errado em relação a isso. O que
a prática nos traz como benefício, que pode nos ajudar muito a diminuir o sofrimento no nosso dia a dia, é simplesmente saber que a nossa mente funciona dessa forma, ou seja, a nossa mente vai avaliar, julgar, qualificar, e a gente pode fazer a escolha intencional, a partir da prática de mindfulness, de observar, ok, essa é a mente da Angélica nesse momento, ou é a mente da Vanessa nessa prática, né, ou de qualquer um de nós. Mas isso não quer dizer que as coisas sejam realmente da forma que a nossa mente está trazendo. Afinal, o pensamento, ele é um fenômeno, assim como a sensação que a gente sente no nosso corpo agora, com o pé no chão, ou o peso da perna na almofada, o bumbum, né? A sensação talvez de um desconforto no ombro, ou soltura depois de uma prática. Assim como a emoção, que surge e que reflete no nosso corpo, e ela tem um período que às vezes dura por mais tempo, às vezes diminui. E esse período de onda, a altura dela, ela se modifica a partir da forma que eu me relaciono com essa situação. Ou seja, é esse o convite da prática de mindfulness, que através de um propósito, ou seja, eu tenho intenção de prestar atenção, de perceber os fenômenos presentes nessa experiência, corpo, mente, pensamentos, sejam eles quais forem. E a partir dessa observação, eu poder levar uma atitude não julgadora, uma atitude de abertura, curiosa. Mas o que é isso, né? É um pouquinho o que a gente fez no início e que a gente vai fazer agora em mais uma prática, que é observar de uma forma talvez até como uma brincadeira, né? A gentileza vem nesse sentido de que quando surgir algum pensamento de crítica, de avaliação, ou até, e a avaliação pode ser em relação, ai, muito boa essa prática, ai, não queria sair daqui, né? Observar que isso surgiu e ok, e continuar trazendo a tua intenção de prestar atenção no que surge, né? Tendo a consciência de que isso são pensamentos e que qualquer fenômeno, seja no corpo, nas emoções ou os pensamentos, eles vão ter uma duração, uma intensidade e que a cada momento isso é impermanente. Mas a gente pode alimentar a fogueira, né? Talvez se eu ficar preso nisso, ficar alimentando essa forma de olhar, ou eu posso aliviar e abrir espaço, que é esse o convite que a gente traz aqui, para poder acolher o que está presente, não no intuito de modificar algo. Mas o que os estudos têm trazido, as evidências trazem, científicas, e a própria prática compartilhada nos grupos, né, e pela minha própria experiência pessoal, é que sim, esse espaço e essa atitude, esse modo de estar presente, contribui muito para diminuir o nosso sofrimento, aprender a lidar com as situações difíceis. E uma das coisas que eu acho mais incrível é que contribui para a gente também ter mais prazer nas coisas que a gente já vive, que muitas vezes a gente não percebe quão importantes ou quão cheia de sabores e texturas e descobertas podem estar presentes ali, como sentir os pés no chão ou sentir a respiração em diferentes partes do corpo, né? E, pessoal, o convite hoje é a gente poder fazer esse resgate um pouquinho maior para o corpo, né? Todas as práticas a gente tem esse elemento presente, mas aqui a gente vai fazer uma prática agora, vou convidar vocês, que é uma prática típica de todos os protocolos de mindfulness, que geralmente na primeira sessão a gente já pratica, que é o escaneamento corporal. Só que a gente vai fazer essa prática aqui de um modo um pouquinho diferente e que é muito legal também para a gente experienciar a exploração do nosso corpo, principalmente na região do rosto e das mãos. Por quê? Essa prática ela foi proposta no protocolo da professora Tamara Bowie, desculpa, Tamara Russell, que propôs o protocolo do Body Mind Training, ou seja, o treinamento da mente a partir do corpo.
E ela traz, a partir do conhecimento da neurociência, né, que o nosso cérebro ele está mais acostumado, até pelo nosso desenvolvimento enquanto seres humanos aí, de perceber com mais facilidade as sensações presentes no rosto e nas mãos. Por quê? Né? A gente pode perceber várias coisas que podem nos aproximar disso no nosso dia a dia. O nosso rosto, a gente demonstra muito as nossas emoções, né? Algumas pessoas conseguem lidar um pouco melhor com isso, talvez, ou disfarçar, ou poder trazer, e outras a gente percebe direto, né? Quando o rosto está mostrando uma expressão de tristeza, de alegria, ou também, e principalmente em momentos de ameaça ou de preocupação, de medo, geralmente, tanto o nosso rosto como outras partes do nosso corpo, a gente percebe tensão, contração, né, em função dessas emoções que se manifestam aí. E também as mãos, o nosso desenvolvimento, né, enquanto humanos, tudo a gente toca, os nossos sentimentos, a nossa descoberta no mundo, né, desde lá do bebê, o desenvolvimento dele cerebral, o desenvolvimento motor, todo se dá a partir dessa exploração dos diferentes objetos, do ambiente. E, e o convite aqui, né, e o convite das práticas é resgatar um pouco dessa sabedoria de criança aí, que explora, que sente, né? E a partir dela, a gente pode reativar outras regiões do nosso cérebro que são responsáveis pela nossa regulação emocional também, né? Então, no protocolo proposto pela professora Tamara Russell, ela traz muito isso, assim, principalmente quando a gente fala em relação a transtornos de ansiedade, né? De que o movimento e que a atenção no nosso corpo a partir do movimento, a gente ativa regiões do nosso cérebro que elas ficam com essa, como eu vou dizer, essa principal atitude que a gente tem e observação a partir do movimento e dessa intenção, ativa essas regiões que fazem com que a gente regule as nossas emoções, né? E aí esse fluxo de pensamentos que a Vanessa trouxe aqui, né, e que vários de nós compartilham, principalmente nos momentos mais difíceis, eles afloram muito mais, a gente consegue lidar bem melhor com eles. Tá bom? Então vamos praticar mais um pouquinho? Então, vou convidar então vocês para a gente praticar um escaneamento de mãos e rosto, tá bom? Vamos ter essa experiência aí. Então, novamente, eu convido, se vocês quiserem mexer um pouquinho o corpo, poder encontrar novamente uma postura para a gente fazer uma nova prática. Se quiser mover um pouquinho os ombros, a cabeça, poder trazer esse cuidado para o corpo, preparando ele para um espaço onde a gente vai contemplar o nosso corpo novamente, só que numa postura que pode ser sentada, né, ou deitada, se vocês escolherem, que aparentemente é um convite para uma postura imóvel, né, parada, mas que aos poucos a gente percebe que o movimento está presente sempre. E juntos aqui a gente vai praticar mais um pouquinho observando essa experiência. Então eu convido que quando se sentir à vontade, pode fechar os olhos ou encontrar um ponto onde você possa repousar o seu olhar, soltando o queixo, percebendo, primeiramente, talvez a sensação lá do seu quadril, da região do cóccix, do seu apoio aí na almofada, cadeira, ou até acostado, deitado. E aos poucos, a cada inspiração e expiração, você vai voltando a sua atenção
ao seu corpo presente. E como que se faz isso? Simplesmente a cada respiração, renovando a intenção de perceber o que acontece no seu corpo agora. As sensações dos pés no chão, das pernas flexionadas ou estendidas, na postura que você escolheu. E a cada vez que você inspira e solta o ar, é como se um fio invisível viesse desde a região do cóccix, subindo até o topo de sua cabeça, abrindo espaço a cada inspiração e expiração. E você pode ir entregando o seu corpo à gravidade, soltando os braços, mãos, repousando as mãos sobre as coxas, percebendo uma maneira onde você possa encontrar uma postura atenta, digna e ao mesmo tempo relaxada. E aos poucos pode ir percebendo simplesmente essa onda de movimento que acontece a cada vez que você inspira e solta o ar. E aos poucos, eu te convido a levar a sua atenção para a região do seu rosto. Percebendo que sensações estão presentes aí. Talvez perceba alguns pontos de tensão, e inspirando e soltando ar, pode com curiosidade e gentileza simplesmente percebendo. Utilizando a respiração para ir ampliando esse foco de percepção. Inspirando, exalando o ar e sentindo a região da sua testa. Sentindo os músculos ao redor dos seus olhos. Percebendo a região das bochechas. Os músculos que vão desde a região do seu queixo, subindo, percorrendo a região da mandíbula. E perceba como está a sua atenção ao observar seu rosto. E eu te convido a observar se essa observação ela está mais rígida ou solta. E da melhor forma que puder, você pode, através da respiração, abrir espaço, simplesmente observando o que está presente, seja sensações agradáveis ou desagradáveis.
Eu te convido também para observar a região das suas narinas, bem ali onde o ar entra e sai. E com curiosidade de uma criança que experimenta talvez pela primeira vez, você pode sentir talvez a temperatura do ar que entra e que sai, talvez a existência de algum movimento no rosto. E talvez ao observar isso, você perceba até outras sensações, como coceira, formigamento, vibração, que às vezes se espalham em outras regiões, no piscar dos cílios, no movimento da respiração. E a sua boca, seus lábios, o que você percebe aí? Estão úmidos, estão secos? Sua língua, volume, talvez perceba a boca seca ou úmida. Seus dentes estão tensos uns sobre os outros ou soltos. Você pode observar e escolher. A partir do que observar, pode soltar um pouco mais. E aos poucos eu te convido a espalhar essa atenção por todo o rosto, indo até seu couro cabeludo, toda a cabeça, incluindo as orelhas. Talvez alguns de nós possam sentir até o toque do cabelo no rosto, no pescoço. Ou a gente não perceba nenhuma sensação, e tudo bem. Inspirando e soltando ar, eu te convido a espalhar essa atenção agora pelo seu pescoço, parte posterior e anterior, descendo pelos braços e chegando até as suas mãos. Sentindo as mãos, onde elas tocam, talvez até o toque nas coxas ou de uma mão sobre a outra. Às vezes a mente pode até criar histórias ou questionar o porquê eu sinto isso ou aquilo. E quando você perceber isso, talvez pode até experimentar sorrir para esse pensamento e como se dar conta de que é assim mesmo que a minha mente funciona. E escolher com gentileza voltar a sentir o toque de suas mãos, seus dedos, sensações do ar tocando a pele, ou até cada dedo, dedão, o toque de um dedo sobre o outro, as unhas, parte anterior
dorso e palma das mãos. Repousando a atenção. Talvez você até perceba a respiração presente nas mãos. Pulsação, calor, frio. E aos poucos, a gente espalha essa atenção para todo o nosso corpo. As mãos, os braços, o rosto. Espalhando essa atenção pelo nosso tronco, quadris, pernas e pés. E talvez você perceba mudanças ao ampliar esse foco de atenção. Algumas sensações podem estar mais evidentes. Talvez a mente esteja ainda reconhecendo como é ampliar essa atenção para todo o corpo agora. E com a mesma atitude de curiosidade, gentileza, você inspira e expira a cada experiência. Um corpo inteiro respirando. E aos poucos eu te convido a, com uma ou duas respirações mais profundas, e finalizando essa prática. Abrindo os olhos, dando movimento ao corpo. Se quiserem estender as pernas, mover um pouquinho os pés, a cabeça. E da mesma forma, eu continuo aqui curiosa para saber a experiência de vocês, né? Talvez o que tenha chamado mais atenção. E também fazer um convite bem sutil, assim, de observar e poder talvez resgatar essa experiência de perceber as pequenas coisas. E como talvez essa percepção com um olhar mais, ao mesmo tempo, focado na experiência, seja das mãos, do rosto e das sensações ali presentes, ao mesmo tempo, o quanto essa observação um pouco mais focada pode permitir a ampliação de tanta observação de experiências que muitas vezes estão presentes e a gente não percebe, né? E como essa prática de atenção com um propósito, com uma atitude gentil, curiosa, ela permite que a gente possa ir desenvolvendo essa habilidade de acolher e sentir o que está presente, seja o que for. O Anderson trouxe aqui, minha mente trouxe e aí não completou. Não sei se não sei toda a frase. Se puder repetir, Anderson, o que tu escreveu, não sei se não chegou aqui. Presente, seguindo as suas instruções. Uhum.
isso que o Anderson trouxe, presente seguindo as instruções, né? Isso é uma coisa muito curiosa, assim, né? Que às vezes quando a gente lê um conceito, por exemplo, alguém vai procurar o conceito mais conhecido, é o conceito do Kabat-Zinn, né? Que foi nosso primeiro mestre aí que trouxe para o mundo secular, desvinculado da questão religiosa e estudou as práticas e o protocolo de mindfulness a partir de um modelo científico que pudesse nos mostrar os benefícios dessa prática, né, com rigor científico, que o conceito de mindfulness é estar presente com propósito. E que esse propósito ele acontece de momento a momento, ou seja, no momento que eu prestei atenção nas minhas mãos ou nos dedos, daqui a pouco eu já vou perceber uma outra coisa. E esse momento já mudou. E a experiência já pode ser outra, né? E, e esse propósito e olhar e sentir de momento a momento está atrelado aos fenômenos da nossa experiência, que são as sensações do nosso corpo, os pensamentos, como a gente falou, e as emoções. E quando o Anderson traz, né, de que está presente seguindo as instruções, a presença ela pode ser percebida a partir daí, no momento que eu botei a minha atenção naquele lugar, né? A Rafa trouxe aqui a parte de sentir as mãos, sentir formigando, pareciam estar cheias de energia. Legal, Rafa. Show. E olha que legal, né? A Rafa traz uma coisa aqui para a gente vendo. Por isso que as partilhas elas são tão ricas assim para a gente poder explorar a nossa própria experiência, né? Porque a partir de uma escuta ou de um relato que a gente vê aqui, a gente já pensa na nossa própria experiência. E como uma sensação já reverbera num pensamento, né? Ou seja, eu senti o formigamento, senti um volume como cheio e eu traduzo isso como energia, né? E não isso aqui, e esse é o legal de não ter o julgamento sobre não é se é ou se não é, mas é a experiência da forma que eu traduzo ou descrevo. E ela vai ser única para cada um de nós. Ai, a Letícia, querida. Bom te ver aqui. Obrigada, Lê. Rosto formigou. Legal, Fátima. Eu percebi, isso eu estava conduzindo a prática, né? E isso é uma coisa muito legal também. Alguns aqui já são, que estão aqui na live, talvez já trabalhem com mindfulness, né? Mas para quem não, ou está começando a praticar, isso é o convite e o processo do instrutor de mindfulness conduzindo é que a gente vivencia a experiência junto com vocês, né? Esse é critério primordial, ouro. E eu estava conduzindo a prática e na hora me veio, eu comecei a sentir os cílios se movimentando, né? E a atenção, ela mudou o foco, estava nos lábios e foi para lá. Então, provavelmente, muitos de vocês tiveram essa experiência também, né? De estar com a intenção de manter o foco numa região e talvez uma coceira no pé, uma vontade de mexer a perna. E ok, a questão é poder perceber se talvez eu reaja logo aquilo que eu senti. Por exemplo, me veio essa vontade e eu já mexi a perna, beleza. Não tem certo errado, ninguém disse aqui que ninguém poderia se mexer. Mas a curiosidade está em poder observar se a gente fez isso de forma automática ou eu percebi que estava doendo e depois eu me movimentei minha perna, né? E isso é um processo que a gente vai fazendo igual um exercício físico que aos poucos, com prática, depois de prática, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Meu rosto formigou, a Fátima trouxe. A Marta percebeu formigamento no corpo inteiro, mandíbulas tensas, poder sorrir. Ai, obrigada, Marta. É. E tô olhando a hora aqui porque eu adoro conversar, né, pessoal? Essa parte da partilha aqui eu também já vejo minha mente já funcionando. Mas eu vou compartilhar com vocês o que me veio na mente, assim. Eu tenho há muitos anos bruxismo, né?
E compartilho com vocês aqui fazem 5 anos que eu pratico mindfulness, né? E o quanto me ajuda a lidar com essa experiência da dor, principalmente na região da mandíbula. Claro que a gente sabe que as tensões do nosso corpo, as emoções, elas estão bem relacionadas, né? Mente também, a forma que a gente se relaciona com as experiências, né? Que reverberam nessa nossa experiência corporal. Por isso que a base na prática de mindfulness, ela está muito, muito no corpo, né? Nessa percepção, nessa consciência corporal. Porque a partir de algo concreto que a gente sente no nosso corpo, fica mais fácil da gente perceber outros fenômenos mais sutis que muitas vezes eles não são concretos e palpáveis para a gente, como as emoções e os pensamentos, né? E todos eles influenciam um no outro. Mas o que eu estava falando do bruxismo é que, tanto para a experiência de perceber que eu melhorei na questão de soltura dessa região ao longo do tempo, mas também de agora fazendo a prática, eu percebi também a tensão na minha mandíbula, que nem a Marta, né? E como que a minha experiência de entrar em contato com essa dor, ela é diferente do que alguns anos atrás. De poder, o fluxo de pensamentos de autocrítica, que droga, essa dor de novo, né? De avaliação sobre isso e essa mudança de percepção de, ok, né? Tipo, tô percebendo a dor ali. E esse espaço que tu dá com a respiração, com a prática, com o acolhimento da experiência, ela permite que esse sofrimento seja amenizado, né? E que não nos tranque tanto em muitos processos aí, ou às vezes, muitas vezes a gente aumenta esse sofrimento em função da forma que a gente se relaciona com ele, né? E isso pode ser levado para qualquer situação do nosso dia a dia. Pessoal, eu tô olhando aqui, né? Faltam 8 minutinhos para terminar a nossa live. Quero agradecer a cada uma que esteve presente aqui e que vocês possam levar essa prática para o dia a dia, né? Levando atenção tanto para essas regiões do corpo que a gente praticou juntos aqui, mas para qualquer experiência que surge a partir das nossas atividades cotidianas, assim. Agora, quem não fez isso ainda, né, pode aproveitar o banho, sentir as sensações que surgem ali da água no corpo, do cheiro do shampoo, do sabonete, perceber o cheirinho, o gosto, a textura da janta, né? E aproveitar que a gente tem essa oportunidade aí de fazer essas experiências, né? É isso aí. Então, fazer um convite também, que vocês acompanhem, então, aí o Insta do CPM, ou a página. A gente tem live todas as semanas, todos os dias, né? Tinha todos os dias, agora deu uma diminuída em função do evento, né? Do CPM para todos. E que é uma função muito gostosa, que a gente pode ajudar muitas pessoas a partir de um evento cuidando da gente, né? Que todo o valor arrecadado, que é o valor mínimo é R$ 5 para se inscrever para fazer todas as atividades da semana, e quem quiser doar mais para ajudar esses projetos sociais que fazem parte aí do projeto, podem escolher lá, tem 4 projetos com populações vulneráveis para poder contribuir, tá bom? Fico à disposição também, muito obrigada. Bom fim de semana, valeu. Obrigada, Rafinha, obrigada, Anderson. Tchau, tchau.